Olá, seja bem-vindo, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo, que é uma equação diferencial que diz o seguinte: encontre a solução geral da equação, derivada segunda de y, mais 3 derivada de y menos 10y igual a 6 vezes z elevado a 4x. Perceba que é uma equação diferencial de segunda ordem, nós temos a derivada segunda ali, e os seus coeficientes são constantes. Ou seja, é uma equaçãozinha que tem o seguinte aspecto: a vezes a derivada segunda de y, mais b vezes a derivada de y, mais c vezes y, igual a uma função g, no caso aqui uma função g de x. Então a nossa solução para esse tipo de equação, é uma solução que associa a solução geral de uma equação homogênea com a solução particular associada à função g de x, que é o nosso 6 vezes e elevado a 4x. Ou seja, a solução dessa equação é um y de x, uma função de x, já que o nosso g 6 vezes e elevado a 4x é uma função de x, que é uma solução, que é a união da solução homogênea em termos de x, mais a solução particular em termos de x. Solução homogênea, que é a solução da equação a vezes derivada segunda de y, mais b vezes a derivada de y, mais c vezes y, igual a zero. Então, essa solução dessa equação homogênea nos dá uma parte da solução geral dessa equação. Aí eu preciso verificar qual é a função, qual é a solução y particular em termos de x, associada a essa função, 6 vezes e elevado a 4x. Bem, como é que eu faço para achar a solução? Eu associo a essa equação homogênea, uma equaçãozinha de segundo grau. Associo a essa equação a equação a vezes lambda ao quadrado, b vezes lambda, mais c igual a zero. E verifico, de acordo com o valor de delta maior que zero, delta igual a zero, delta menor que zero, dependendo do valor de delta, eu verifico qual é o tipo de solução geral que eu tenho para a equação homogênea, Depois eu vou procurar a solução particular associada à função g de x, que é o meu 6 vezes e elevado a 4x. Então são duas partes do exercício. Primeiro achar a solução y homogênea em termos de x, associada a essa equação. Depois achar a solução particular. Bem, para achar a solução, a primeira parte aqui, eu tenho que verificar o delta. Se o delta for maior que zero, eu tenho valores diferentes para lambda. Lambda 1 diferente de lambda 2. E vou ter uma solução, um YH em termos de x, associada a essa condição, que vai ser um C1 vezes I elevado a lambda 1 x, mais C2 vezes E elevado a lambda 2x. Então nós vamos ter uma solução associada ao caso em que o delta é maior que zero na nossa solução homogênea. Se delta for igual a zero, nós vamos ter lambda 1 igual a lambda 2 e a nossa solução homogênea em termos de x nesse caso vai ser C1 vezes E elevado a lambda 1 vezes x, perceba que é a mesma parcela, mais C2 vezes x vezes E elevado a lambda 2x. Lembra que lambda 1 e lambda 2 são iguais, tá? E aí nós vamos ter aí a segunda parcela com ligeira diferença aqui em termos de x. Se o delta for menor que zero, aí modifica um pouco, porque o seu lambda, lembra, a fórmulazinha de uma equação de segundo grau é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Se o delta é negativo, aparece um número complexo aí. E o delta passa a ter a forma de um número complexo,
que é uma parte real alfa, mais ou menos uma parte imaginária beta, vezes i. Nessa situação, a sua solução y, solução homogênea, para a nossa equação homogênea aqui, em termos de x, ela vai ser C1 vezes i elevado a alfa vezes x, vezes o seno de beta vezes x. Tá? Essa seria a nossa primeira parcela. Mas C2 vezes i elevado a alfa vezes x, vezes o cosseno de beta x. Então nós temos aí a nossa solução para o terceiro caso. De qualquer forma, resolver essa equação diferencial é resolver duas partes, né? Primeiro eu preciso resolver a solução homogênea associada, né, a esta equação, que seria igual a isso a zero, e depois achar a solução particular associada a esta função g de x. Ou seja, primeiro tem que resolver essa parte aqui, olha. Derivada segunda de y, mais 3 vezes derivada de y, menos 10y igual a zero. Então eu vou estar calculando esta parte aqui da minha solução. Vou associar isso a uma equação do segundo grau, né? Então lambda ao quadrado mais 3 lambda menos 10 igual a zero. E vou verificar em qual desses casos ela se encaixa. Lembra que o delta aqui, olha, o delta ele é igual a b quadrado, então 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 10. Então esse b quadrado menos 4ac. Então o nosso delta aqui é 3 ao quadrado 9, menos com menos a mais 40, nosso delta é 49. Então nós temos aí uma situação em que o delta é maior que zero. Então a nossa solução homogênea é C1 vezes e elevado a lambda 1x, mais C2 vezes e elevado a lambda 2x. Então falta achar os valores de lambda. Lembra que os valores de lambda eles vão ser iguais a menos b, então menos b, menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 49, dividido por 2 vezes a. 2 vezes a, 2 vezes 1. Então o nosso lambda ele vai ser igual a menos 3, mais ou menos 7, sobre 2. Com isso, os valores de lambda 1 e lambda 2, eles vão ser iguais a menos 3 mais 7, menos 3 mais 7 é 4. 4 sobre 2, 2. Menos 3 menos 7 é menos 10. Menos 10 por 2, menos 5. Tendo lambda 1 e lambda 2, e sabendo que o caso é o delta maior que zero, aí você pode montar a sua parte, né, da sua solução, seu YH solução da equação homogênea em termos de x, que vai ser C1 vezes e elevado a lambda 1x elevado a 2x, mais C2 vezes e elevado a lambda 2x, que é menos 5x. Essa é a solução desta equação, na equação homogênea. Falta agora achar a solução particular. Como que eu vou achar a solução particular? Bem, primeiro eu tenho que pensar o seguinte: que tipo de equação é essa função g de x? Percebe que o nosso g de x, no caso, é o 6 vezes e elevado a 4x. Então nós temos uma função aí que tem a forma de uma função exponencial, e elevado a 4x. Então a única função que se encaixa nesse caso para a nossa solução particular, perceba que a solução particular depende da forma da função g de x, a nossa solução y em solução particular em termos de x é uma função que tem uma constante que nós não sabemos qual que é, a,
vezes e elevado a 4x. Então essa é a forma da nossa solução particular. É a única forma possível que, substituindo aqui, gera uma função g de x do tipo 6 vezes e elevado a 4x. E a partir daqui eu vou começar a montar, montar a minha continha para achar o valor de a, que é o que falta aqui para resolver o exercício. Perceba que eu preciso da derivada da função, eu vou precisar da derivada y dessa função p de x. Essa derivada eu conservo a constante a e faço a derivada de e elevado a 4x. Lembra que a derivada de e elevado a u é e elevado a u, você repete a função, vezes a derivada de u, no nosso caso é 4x. Então eu repito e elevado a 4x e derivo 4x em termos de x, que é 4. Ou seja, a nossa derivada de primeira ordem é 4 vezes a vezes e elevado a 4x. Falta o quê? Falta a derivada de segunda ordem. Então, a derivada de segunda ordem dessa função, que é a derivada da derivada. Então, eu conservo a constante, 4 vezes a, e derivo e elevado a 4x. Então, se repete o e elevado a 4x. A derivada de e elevado a u é e elevado a u vezes a derivada de u, que é a derivada de 4x. A derivada de 4x em termos de x é 4. Então isso aqui vai ser igual a 4 vezes 4. 16 vezes a vezes e elevado a 4x. Perceba que a única função, que seria substituindo a nossa equação diferencial, que pode resultar num e elevado a 4x, uma constante vezes e elevado a 4x. Agora nós vamos substituir isso na nossa equação diferencial, achar o valor de a e montar a solução geral. Substituindo esses valores, nós temos a derivada segunda de y. Lembra que a derivada segunda de y é 16, 16 vezes a vezes e elevado a 4x, mais 3 vezes a derivada primeira. Derivada de primeira ordem é 4 vezes a vezes e elevado a 4x, menos 10 vezes a função é a vezes e elevado a 4x. Tudo isso é igual a 6 vezes e elevado a 4x. Como o e elevado a 4x aparece em todas as parcelas, nós podemos aí, coloca em evidência, passa para cá dividindo, divide um pelo outro e vira 1. Então nós podemos já simplificar aqui, e já colocar que nós temos 16a, 3 vezes 4, mais 12a, menos 10a, que é igual a 6. 16 com 12, 28. 28 menos 10, 18a é igual a 6. Então a é igual a 6 dividido por 18, certo? 16 com 12, 28. 28 menos 10, 18. Passa o 18 para cá dividindo. 6 dividido por 6 é 1. Então nós temos aqui, simplificando tudo por 6, 1/3. Então esse é o valor de a. E daí nós tiramos que a nossa solução yp em termos de x é igual a que é 1/3, vezes e elevado a 4x. Então nós temos a solução homogênea, e temos a solução da equação homogênea, e temos a solução particular. Então a nossa solução geral, o nosso y em termos de x, ele é igual a C1 vezes i elevado a 2x, mais C2 vezes i elevado a menos 5x, que é a parte da solução da equação homogênea, mais 1/3 vezes i elevado a 4x. Então essa aqui seria a solução geral desta equação diferencial, usando aí
a solução, uma solução que envolve solução da equação homogênea correspondente e uma solução particular em termos dessa função aqui, né? 6 vezes e elevado a 4x. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.